Olá, saudações a todas, todos e todes. Saudar aí toda a equipe. A gente está começando mais uma atividade da Festa Afroliterária de Cavalcante. Essa atividade se chama Entre Vãos e Rios, das escritoras quilombolas. Pluralidade de vozes, mulheres. A gente está aqui com convidadas muito, muito especiais. Queria dizer também que essa festa afroliterária é apresentada pelo Fundo de Arte e Cultura de Goiás. A festa é realizada pela ONG Terra e conta com os apoios da Associação Quilombo Calunga, Prefeitura Municipal de Cavalcante e Projeto Escritoras Negras. A coordenação geral e curadoria do projeto são de Edmara Diniz e Calila das Mercês. Saudar todas as pessoas que estão aqui assistindo a gente hoje, saudar as nossas convidadas maravilhosas, né? Eu acho que vai ser um momento aí muito rico, de muita escuta, de muito aprendizado. Saudar aqui Nilsa, mulher negra, quilombola, calunga, graduada em licenciatura em Educação do Campo pela UNB, especialista em História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, e atualmente cursando mestrado profissional de sustentabilidade junto aos povos tradicionais. Professora e atualmente atua como diretora das escolas estaduais Calunga 1, do município de Cavalcante, Goiás. Nilsa Fernandes, salve, salve, muito bem-vinda. E saudar também aqui Eurotildes dos Santos Rosa, calunga nascida e residente na comunidade Calunga Vão de Almas, desde 1967, professora. Queria saudar a presença aqui, agradecer, né, de estar ao lado de mulheres tão maravilhosas, tão inspiradoras, né? Mulheres quilombolas, mulheres de educação, mulheres escritoras, e tenho certeza que esse papo aqui vai ser muito lindo, muito inspirador. A gente vai ter muita coisa aí para agregar e somar a nossa caminhada, né? Nossa bagagem de vida. Então é isso. Para a gente fazer uma primeira rodada, né? E desengessar também um pouco essa coisa dos currículos, gostaria que vocês começassem falando um pouco de vocês, da trajetória, né, um pouco desse lugar, desse território, né, que vocês têm feito aí as ações, têm estado presentes. Então, falar um pouco dessa trajetória de vocês. E aí, fiquem à vontade, quem quiser começar, ou Nilsa, ou Erotildes, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, muito feliz de conhecer vocês. Tô doidinho para escutar tudo que vai rolar aí. Uhum. Bom, eu sou um pouco mais jovem, né? Eu tive de, de experiência, né, em tudo. Eu sou Nilsa, eu moro na comunidade Vão do Moleque, eu já estou na sala de aula há 15 anos, né, que eu atuo como professora da rede estadual. Atualmente eu estou como diretora das escolas Calunga, do município de Cavalcante, que engloba 9 escolas, né? E eu tenho mais 3 escolas que não é Calunga, mas ainda assim são extensões do Calunga 1. Eu fiz arte, especialização em História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, porque eu percebi assim, uma necessidade nossa lá do território em conhecer um pouco de nossa história, né, do território e de nossa vinda, como foi a nossa chegada no território Calunga. Até então, muitos de nós, assim, até antes da universidade, muitos de nós ainda não conheciam um pouco da história do Quilombo, né, do Quilombo Calunga. A gente mais que ouvia falar, né, sobre o território, mas nunca assim um estudo aprofundado sobre o território. Aí houve-se a necessidade de estar estudando isso, né, para poder a gente conhecer um pouco melhor de nossa história. E vejo, assim, até hoje, que dentro da educação ainda falta um pouco, assim, aprofundar o estudo do quilombo em si, assim, para todas as crianças, né?
Eu vejo que, por exemplo, nas disciplinas de cultura, de artes, né, que pode estar a gente colocando o currículo no currículo, parte da história da comunidade, eu não vejo que isso está sendo introduzido para os nossos alunos, né? Principalmente para os pequenininhos, que eu acho que tem que começar com eles. Não a gente não fazer assim como fizeram comigo, né? Que eu não sei assim na questão de erotismo, mas pelo menos eu vim aprender sobre os quilombolas, assim, a importância do território, quando eu estava na universidade, ou que há menos de 10 anos atrás, né? Então, eu vejo essa necessidade de estar trabalhando, sim, com as nossas crianças, a história do quilombo, e não só do quilombo território Calunga, porque tem vários quilombos, né? Apenas o nosso que é o Calunga, mas tem vários quilombos do Brasil, e eu acho importante a gente estar estudando isso. Muito obrigado, Nilson. Muito bem-vinda. Já vi que esse papo vai Obrigada, ter coisa aí, vai ter coisa para a gente trabalhar, hein? Bom demais. Bem-vinda. obrigada. Meu nome é Eurotildes, sou da comunidade Calunga do Bom de Alma e venho também de uma luta difícil, que naquela época não era fácil estudar e agora eu, eu dou aula já tem uns 31 anos, 32. Sou professora na rede municipal, nas séries iniciais. Minha escola, até hoje, ainda é aquela escola multisseriada, devido ao distanciamento de uma escola por outra e também a falta de acesso. E não é muito fácil trabalhar com uma sala multisseriada, que tem aluno desde a primeira série até o quinto ano, mas eu vejo assim que isso, mesmo sendo uma sala muito seriada, ainda precisa melhorar pela jeito, a qualidade do ensino também, ali o modo de as pessoas ali presentes para estar dando suporte em alguns conteúdos, porque não é fácil elaborar, vamos supor que 5 planos de aula, não, acontece que a gente tem que elaborar um plano, às vezes elabora 5 planos, cada um ali de acordo com a série, mas também tem um momento que a gente tem que trabalhar o interdisciplinar, pegar um conteúdo só e aplicar na sala, assim, de acordo, cada um com o seu nível, né? Para ver se tem mais um pouquinho de rendimento. E eu também, eu acho que só a mesma coisa, igual a Anícia falou, eu não, assim, eu tinha até preconceito de mim mesmo, tá, às vezes, que, essa raça é Calunga, não sei o quê. A gente tinha até aquela vergonha, aquele receio, né? E foi na faculdade também que eu tirei esse medo, esse receio, e às vezes até que eu tenho assim, tipo, dificuldade de falar, porque naquela época, se falasse errado, fulano de tal está falando errado, assim e tal. E na faculdade eu aprendi que ninguém fala errado. Escrever na língua padronizada tem um modo de escrever, mas ninguém se trata assim de fulano fala errado. Não, cada comunidade tem um sotaque, cada comunidade tem aquela língua, né? E foi assim, jogando aquele medo fora, graças à universidade. Maravilha, gente. Já dá para sentir muito aí, né, que esse papo nosso pode percorrer isso da escola, isso das identidades também, né, e de como a comunidade se vê, né. E eu sou professor também, né, eu sou professor numa cidade periférica aqui do DF, que é São Sebastião, né,
e, e traz muito essa relação também, assim, né, de encontro de como essas crianças, né, como esses jovens se enxergam e enxergam a comunidade, né, que estão inseridas e inseridos. Claro que existe uma especificidade, né, étnica e todas as questões que circundam aí um quilombo, né, e os sentidos e os significados, mas eu queria que vocês falassem um pouco de como foi para vocês assim a fase da escola. Como que foram as crianças Nilsa, a criança Eurotildes, como é que foi para vocês assim crescer nessa fase escolar e como é que foi surgindo esse sonho aí, se é que foi um sonho, de se tornar professora, de ir para esse outro lado aí do papel na educação aí, transformando tantas vidas, né? Como é que foi para vocês essa fase da criança e como é que chegava para vocês e como é hoje, né, ser professora quilombola e poder inspirar aí a própria comunidade, assim, queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bom, vou começar. Eu fui uma criança muito tranquila, assim, pelo menos é o que eu penso, né? A escola não ficava muito perto da minha casa, então, naquele tempo, não, quando eu estudava, a gente não tinha merenda, não tinha lanche. Aí a gente fazia uma farofinha, eu ia para o rio, pescava os peixinhos lá, fazia uma farofinha e levava para a gente comer no caminho da escola. Na época, a escola que tinha aqui no Vão do Moleque, era mais próxima, era o tio deve lembrar. Ela só atendia até o quinto ano, não atendia, não tinha mais nenhuma, só até o quinto ano. Né? E eu estudei na escola lá até o quinto ano, do Buriti Velho, que hoje não tem mais, ela está desativada. Estudei no Buriti Velho até o quinto ano, depois eu me mudei para Campos Belos, né, para a cidade de Campos Belos, e comecei a estudar lá. Então, quando eu mudei para Campos Belos, como eu comecei a estudar muito tarde, eu já tinha 9 anos quando eu entrei na escola, eu cheguei em Campos Belos, achei muito diferente, tudo muito estranho, sabe? Eu não sabia o que era o racismo, não sabia o que era preconceito, não existia isso. Para mim, nós tudo era todo mundo igual, né? Não era desse jeito, era muito diferente. E aí eu me deparei com racismo em Campos Belos, né? Eu estudava com um colega que ele simplesmente não me aturava de maneira nenhuma. Ele ria do jeito que eu falava, ele ria do jeito que eu vestia, então ele ria de mim de tudo. Foi a primeira vez que eu enfrentei o racismo. Eu fiquei assim muito triste, né? Fiquei sem querer ir para a escola na época, não entendia por que essa pessoa tinha isso comigo, sendo que eu não tinha feito nada para ele, por que ele me tratava desse jeito, né? Então foi aí que eu fui começando a desenvolver, a compreender esse mundo que a gente vive, né? Aí depois, na sequência, eu falei, não, eu vou fazer o magistério. Eu vou estudar para fazer, eu vou fazer o magistério. Comecei o magistério em Campos Belos. Foi quando veio aquela lei, Vitor, não sei se você lembra, que acabou com o magistério, lá no DF não tinha, e eu me mudei para o DF. Aí era o último ano, foi quando eu fiz em 1997, parece que foi a última turma que teve. Eu me mudei para Brasília e eu acabei não terminando o magistério, fiz só o primeiro ano. Lá em Brasília eu terminei, eu estudei, fiz o ensino médio lá no ano regular, né, que a gente fala o científico, e aí eu fiquei morando lá. Fiquei um tempo, eu vinha para a comunidade sempre nas férias eu vinha, e aí quando uma dessas vezes que eu vim, eu soube que estava precisando de professor em minha comunidade, então eu já vim de mala e cuia, eu nem voltei mais, entendeu? Eu já fiquei logo direto, foi em 2006 que eu vim. Eu fiquei já em 2006, já assim, sonhando fazer melhoras na escola, mas infelizmente nem tudo que a gente sonha vira realidade, né? E aí eu comecei a trabalhar, teve um concurso aqui da prefeitura, eu passei no concurso, e depois, na sequência, eu soube da licenciatura em Educação do Campo, que estava aberto o vestibular para a licenciatura. Aí eu fiz, passei, né? Assim como passou algumas outras pessoas, do Vão de Almas, lá do Vão do Moleque. Então, acho que do Engenho, acho que a gente era uns 7 quilombolas, Calunga, na Universidade de Brasília. Então, eu fiz a universidade lá, eu voltei assim, renovada, entendi muitos processos, né?
que tinha, eu falei, não, eu quero mesmo ir para a sala de aula. O que eu quero é proporcionar, assim, para os meus alunos, o que eu não conseguia, assim, entender parte de coisas que eu não conseguia entender antes. Não que os professores não ensinavam, não era isso. Assim como era difícil para mim compreender, era difícil também para os professores, o que estava trabalhando na época, também assimilar esse processo. Não era fácil. Como ainda não é fácil hoje para os nossos alunos. Para mim, para a Erotilde também, que eu acredito que ela vai falar, foi assim, na época foi muito difícil, agora a gente consegue compreender. Mas nossos alunos ainda têm muita dificuldade de entender essa relação de condição de escravidão. Por que a gente, assim, tem-se as perguntas, né? Por que nosso povo era escravizado, né? Por que a gente tem tanta dificuldade, assim, que sofre tanto racismo e os outros não? Então, são processos, eu acho que isso é processos que vai acontecendo, vai transformando. O que é importante, que eu penso, é que o aluno ele vai conseguir aprender, conseguir, como eu falo, questionar, criticar e mudar a sua realidade. É isso que eu penso. Maravilha, Nilson. Muito obrigado. E você, Orotildes, como é que foi a sua fase escolar aí? Conta pra gente. Acho que tá desligado o microfone. Vê Naquela se. época, naquela época não tinha escola. Aí o meu pai sempre falava: eu vou tentar arrumar professor, que eu não quero que vocês fiquem igual eu. Eu não quero ver vocês do jeito que eu sou, que eu me vejo, porque eu já levei muita coisa na cara, às vezes carregava bilhete e eu não sabia o que tinha no bilhete, às vezes era até um mal, né? E ele acabava conduzindo aquele bilhete porque não sabia ler. E aí ele tomou uma atitude de organizar lá um coletivo de pessoas para providenciar um professor, que naquela época não era fácil. E aí ele conversou lá com as pessoas, onde uns concordou e outros não, até que teve uns que concordou, ele aceitou o professor e veio o professor morar na casa dele. Ali começou o espaço da aula, começou a aula. E por aí eu comecei estudando. Eu gostava muito de estudar. E foi eu a mais pequena, junto com meus irmãos, todos maiores, tudo grande, até tinha até família já, né? Mas todo mundo estudou. E aí, quando foi um tempo, essa professora foi embora. Aí, o que vai fazer? Parou. Não, vamos providenciar outra professora. Organizou lá e vi outra professora. Mas esses professores que vêm de fora, nunca se parava no lugar. E eu acho que até hoje, né? Fica ali 1 ano, 2, nos 3, já vai embora. E mesmo assim foi assim, aquela aula, assim, quando eu começava a gostar, não só eu, os outros tudo, né? O professor ia embora. E até que eles, no final, foi uma professora daqui de Cavalcante. Ela deu aula lá. Eu já estava com 18 anos. Aí eu estudei com ela. Quando ela saiu de lá, porque naquela época eu estudava até a 4ª série, era a 4ª série. Aí ela falou assim: você já concluiu a 4ª série? E eu vou sair, você já pode ficar no lugar. Eu falei: será que eu vou contar disso? Dá, você é capaz. Mas eu me sentia assim, me sentia preparada para aquilo, não. E vim aqui na prefeitura, nessa época era até o Felipe, que era prefeito, aí ele veio eu e meu pai, ele concordou, né, topou, para mim começar a dar aula lá, e aí comecei, mas ali os 2 ou 3 anos já começou umas cobranças, né? Porque naquele tempo eu estudei e nem saiu todos. Ninguém tinha um risco que comprovasse. Estudou, terminou tal livro, terminou tal série, mas não tinha uma pequena nota.
E aí fazer o quê? Eu morava muito distante de Cavalcante, era uns 95 quilômetros. Surgiu um supletivo aqui na cidade. E eu fazer o quê, né? Eu já comecei, já dei minha cara o tapa para enfrentar, né? Aí eu fiz a inscrição do supletivo, onde que as fases presencial era aqui na cidade e a prova era aplicada em Campos Belos. Aí que veio que eu consegui alcançar algumas notas com esse supletivo. Eu entrei na sala de aula, eu tenho um 0, pelo menos. Imagina eu com meus alunos. Fiz errado também. Igual meus professores fez errado comigo, eu também fiz errado com os professores, com meus alunos. Eu achei que o certo era o aluno terminar de ler aquele livro, era, às vezes, decorar uma lição, que eu tenho texto de português até hoje na minha cabeça, decorando prova, no Decoreba, eu decorava, mas cadê a nota? Não tinha nota. Aí eu fiz supletivo, mas na frente aí já começou, já teve aos 94, 93, parece, um curso de auxiliar de ensino. Eu fiz o curso de auxiliar de ensino, consegui, através desse supletivo, porque se fosse do meu estudo lá, eu não ia dar conta, né? Fiz, mas em 2000, por aí assim, veio outro concurso, eu fiz o concurso também. Surgiu esse magistério em Monte Alegre, eu também fiz o magistério, e não foi fácil, que as fases eram assim, meio puxada, às vezes 2 vezes por mês aqui, passava mês em Monte Alegre, e eu vinha, às vezes vinha a cavalo, até viajava aí, saía umas 6 horas, ali umas 8 horas eu estava chegando no asfalto ali para pegar o ônibus, né? E foi essa vida aí até que passou, concluir o magistério. E depois do magistério também já me surgiu o vestibular. Aí vou fazer o vestibular, eu estou na educação, como é que uma pessoa que está na educação e não busca renovação, né? Tem que buscar renovação. E eu acho que minha mente, assim, meu espírito para a educação veio do meu pai, que meu pai já fez aquela garra, né? E eu pensei, não, eu vou ser forte. E aí fiz o vestibular, passei no vestibular e tem essa carreira aí, e que até hoje, igual eu falei, que quando eu entrei na faculdade, eu fiquei assim, meio sem querer falar, às vezes fazia alguma pergunta e eu me recuava, né, de falar, devido àquele receio que a gente tinha. Ah, fulano de tal é da roça, não sabe falar, porque eu estudei da primeira série até a 4ª série na roça, praticamente sem conhecer a cidade, porque quando eu vim conhecer a cidade de Cavalcante, quando eu vim ver Cavalcante aqui, vim em Cavalcante, já foi quase quando eu vim assinar esse contrato, que era para mim pegar essa barra que acho que só um louco mesmo igual eu poderia pegar, sem experiência, sem nada, mas até hoje eu sinto assim que eu não quero parar por aqui, sempre quando eu tenho um curso, tem uma reunião, tem alguma coisa, eu quero estar participando, eu quero, porque a luta é essa, né, Nilson? A gente não pode ficar assim parado, né? Mas aprendi também a falar, porque mesmo falando do meu jeito, tirei aquela cisma, aquele preconceito de falar errado. Eu vou levando aí. É muito inspirador assim poder escutar vocês e escutar as trajetórias assim. E eu acho que é muito bonito de ver como que essa trajetória
encontra a trajetória de todo um povo, né? Eu fiquei pensando no que foi o pós-abolição, né? Quando falaram assim, aboliu escravidão. Aquela fantasia que os livros de história contam, né? Que a gente sabe que não é a história real oficial como foi, né? Mas virou a narrativa oficial. Mas imagina o que foi o dia 14 de maio, né? De 1888, que a gente sabe que tem ali, né? Povo negro em busca já desse direito à educação, né? Desse acesso. E poder escutar vocês e perceber esse movimento das décadas, né? O que foi quando vocês eram crianças, o que é agora quando vocês são professoras, e a gente poder perceber quantos desafios ainda tem, né? Quanto caminho ainda tem para trilhar, assim, e ao mesmo tempo quanta resistência, quanta inspiração, assim, a gente consegue ver escutando essas histórias de vocês, né? E eu acho que são coisas que servem para o Brasil, né? Para o Brasil perceber como que a gente está trabalhando as políticas públicas de educação, né? Como que são as realidades, né? Para as crianças, para os jovens hoje em dia acessarem, né? Esse direito fundamental que é a educação, né? Que quando a gente vai indo para essas intersecções, um povo negro, né? Ou um povo negro periférico, um povo negro quilombola, né? Como que essas especificidades vão atravessando, né? E, e depois ainda tem gente que fala nessa questão de mérito, né? De meritocracia, de oportunidades iguais, sendo que a gente vê que não são, né? E qual é a distância, né? Para se alcançar um nível superior hoje no Brasil, por exemplo, né? E todas essas lutas. Eu queria perguntar para vocês um pouco sobre as comunidades, assim, se vocês pudessem falar um pouco dos vãos, né? A gente está com esse tema bonito aqui entre vãos e rios, né? Então, como que é esse território, né? Esses territórios, porque a gente sabe que são calungas, né? Não é um calunga só, né? E são vãos. Então, assim, a gente poder perceber como que esses territórios aí atravessaram a formação de vocês, né? O que se aprende no território? Porque eu acredito que o território seja uma grande escola também, né? Porque tem muita gente que quer validar só um conhecimento que está ali na escola formal, mas existem outros espaços onde a gente aprende, né? Eu imagino que no vão aí, entre vãos e rios, vocês aprenderam um bocado de coisa. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim. O que você aprende nos vãos? O que vocês carregam aí no corpo, no coração, na mente? Vocês aprenderam no vão e que tem coisa que a gente não vê na escola, né? Não tem no livro. A verdade é que o que eu aprendi no vão, assim, no território, é o que me mantém viva hoje. Eu acredito nisso, sabe? Eu aprendi para a vida. É coisa que você aprende para sobrevivência, para você viver. Eu moro na comunidade Vão do Moleque, né? Eu nasci e fui criada lá, fica entre vãos mesmo, né? Foi muito certo esse encontro entre vãos, porque é o Vão do Moleque. O Vão do Moleque tem 2 rios que traça lá, praticamente 3, que um é dividido com o Vão de Almas, né? Que é o Paranã. E tem o Rio Corrente e o Rio Prata, que também está no Vão do Moleque. Mas o que eu falo para você é o seguinte: quando a gente vai para a escola, a gente já sabe muita coisa. A gente aprende muita coisa a gente aprende em casa. Então a gente aprende, você aprende a andar, você aprende a falar, você aprende a respeitar, tudo se aprende em casa, não é? E a gente aprendeu algo mais, a gente aprendeu a sobreviver, né? Que não está no livro como sobreviver. Então a gente aprendeu a sobreviver com os nossos ancestrais. Se eu sei plantar uma roça hoje, é porque eu aprendi, eu não aprendi no livro. Hoje tem uma receita, mas porque alguém fez, né? Mas eu não aprendi no livro torrar uma farinha. Eu aprendi foi com meus ancestrais como faz para torrar uma farinha, como fazer uma casa, como fazer uma comida tradicional da comunidade, como lavar uma roupa lá no rio, né? Então, isso tudo eu aprendi, não foi no livro, não foi na escola, eu aprendi em casa. Eu aprendi como é que fala? Fazer nesse aprendizado de estar fazendo e aprendendo, em troca de aprendizagem.
né? Ao mesmo tempo que eu estou ali fazendo, eu também estou aprendendo. Então, assim, uma coisa que eu acho muito importante é que na época do plantio, as crianças, eles precisam, não é porque tem, não, eles precisam estar acompanhando seus pais, né, nessa lida, porque eles precisam aprender. E é nesse momento que eles aprendem. É aprender fazendo. Se não tiver esse momento de pai, de filho, eles não vão aprender. Nessa tradição nossa, tradição festiva, por exemplo, que a gente, né, na comunidade, nós temos uma romaria na comunidade. Então, é importante que a escola se mude também lá para o festejo, né? Porque como que as crianças vão aprender o movimento ali do festejo, a organização do festejo, se eles não estiverem lá vendo, né, na prática? Porque nem tudo a gente aprende na teoria. Precisa ser na prática. E essa prática lá de como aprender a fazer uma farinha, de como aprender a organizar uma festa tradicional da comunidade, a como aprender uma reza, aprender um benzimento, né? Aprender a girar uma folia. A gente não aprende ela só lá na escola. A gente precisa acompanhar uma folia, né? Ver como é que é o canto, para a gente poder aprender. Então, são coisas que a gente aprende fazendo dentro da comunidade. Muito obrigado, Nilsa. Exatamente essas questões, assim, né? E a gente percebendo quantos saberes já são ali, né? Multiplicados, veiculados. E você, Eurotildes, como que foi? O que você aprendeu no seu vão? A comunidade Vão de Alma também se recebe esse nome, né? De Entre Vãos. E nela tem os rios Capivara, Gameleira e o Rio Branco e Rio Almas, também conhecido por Rio Branco e Rio Almas, que vem também com a história, né? Que antes diz que era conhecido por Rio Almas, mas diz que era um rio, por ser um rio assim, que causava muita morte, que alguém entrava nele e morria, aí eles mudaram o nome por Rio Branco. E esses dois rios deságua esses três rios, Rio Branco, Gameleira e o Capivara, deságua no Rio Paraná, que fica próximo também, que é uma divisa também do município. Então, no vão, a gente aprendeu, e eu aprendi muita coisa, porque ali tem as plantações, porque eu vim também de uma família de agricultor, pequenos agricultor, e que hoje, até hoje, a gente ainda carrega aquela tradição, né, do plantio, de plantar o arroz, plantar o feijão, plantar a mandioca, e também o poder das plantas medicinais, né, que nós vem trazendo desde os ancestrais, que tem um poder de cura, mesmo que é um poder assim mais sigilo, mas de qualquer forma ele ajuda também, e a comunidade tem assim, assim aquela fé, né, que veio dos ancestrais, e também tem a extração dos frutos, que, por exemplo, eu mesmo, às vezes, eu uso alguns objetivos desses para me aplicar na sala de aula. Por exemplo, eu falo com os alunos, hoje nós vamos levar o pensamento no cerrado, né? E vocês escolhem uma planta do cerrado e fala sobre ela, né? Aí sempre eles têm aquele dom de escolher aquela planta. Eu vou falar sobre a mancala, vou falar sobre o piqui. Vamos supor que eles vão desenhar a fruta piqui, vai escrever o poder do piqui, desde a alimentação até a medicina, né? Porque tem aquela parte que serve para medicina, a parte que serve para alimentação, aquela parte que já serve para limpeza, extraído de um produto só, né?
isso eu gosto de trabalhar pensando assim sobre uma aula interdisciplinar, porque ali vai englobando todas as matérias e também valorizando a nossa cultura, né? E também, como a Anissa falou, sobre as farinhas, a gente também tem aquela ciência, né, de observar o tempo, sobre, não, qual mês que vai chover mais? Tal mês veio com uma chuva, aí eles falam, assim, contagem de São João. Vamos fazer a contagem de São João para ver assim, qual é o mês que veio mais chuva, qual é o mês que veio menos chuva, para poder plantar na época certa. Tem aquela também, a ciência. Vamos construir uma casa? Vamos escolher a lua para tirar a palha, vamos escolher a lua para tirar a madeira. E isso vem de geração para geração e que foi assim, um aprendizado que a gente já não adquiriu na escola, né? Nós vem com as crianças da comunidade, essas crianças do campo, eles vêm assim, com poder, não de escrito, mas bem memorizada, que tem um grande valor também. Maravilha, é isso, né? Eu acho que para a gente ir pensando, né? Porque surgiram leis como a Lei 10.639, né? E a Lei 11.645, que vem falando desse ensino obrigatório, né? Das histórias e culturas africanas, né? Histórias e culturas indígenas. E queria perguntar para vocês, assim, sobre isso mesmo, assim, da identidade, né, da comunidade, como é que é essa escola de hoje, né, as escolas que vocês estão atuando hoje, tem se aproximado dessa vivência comunitária, né, desses saberes, igual você trouxe essa metodologia que eu achei maravilhosa, que é essa coisa, né, só com um piqui ali você tem já, né, um universo para você trabalhar, né? Desde a arte até a ciência, trazer essa interdisciplinaridade, né? E fiquei lembrando do grande mestre também, assim, Paulo Freire, né? Nesse sentido desse saber da comunidade que vai para a sala de aula, né? E que dialoga, né, com a realidade daquela pessoa que está ali estudando, né? E ela se sente parte, porque eu acho que uma semelhança que a gente pode encontrar é esse deslocamento, né, dos estudantes, assim, às vezes tem um deslocamento das estudantes, dos estudantes desse contexto da educação, né, porque parece que não se vê parte daquele mundo, né, afasta da história, afasta da memória. Então, queria ver, assim, perguntar para vocês como tem sido esse trabalho de reaproximar dessa história, dessa memória, dessa ancestralidade e do reconhecimento da identidade quilombola, assim, na escola. Bom, eu quando vim ver falar de Paulo Freire, eu estava na universidade. Até então, eu nem sabia quem era Paulo Freire, nunca nem tinha visto falar dele, né? No entanto, quando a gente entrou na universidade para fazer a licenciatura em Educação do Campo, aí a gente estudou muito o Paulo Freire, principalmente a pedagogia do oprimido, né? Esse método de Paulo Freire de alfabetizar em 3 meses, né? Isso eu nunca tinha visto falar. Então, e agora está sendo aplicado nas comunidades. Agora nós estamos tendo aqui em Cavalcante, no município de Cavalcante aqui, a metodologia de Paulo Freire, que está sendo alfabetização, né? Assim, em 3 meses a pessoa está alfabetizada, que é maravilhoso, porque a gente tem muitas pessoas dessas mais idosas, até assim, pessoas de meia idade, né? Jovem ainda, que eu estou jovem, analfabetas, né? Que precisa ter gente que precisou vir aqui para fazer um contrato e acabou que não assinava o próprio nome. Então a gente acordou, assim, o município acordou, poxa, então está na hora de colocar uma pessoa
um EJA, né, para alfabetizar essas pessoas da comunidade. Então, aí conseguiu, já está tendo aqui na comunidade, está tendo, assim, pelo município, alguns pelo estado, mas ainda não está, na comunidade ainda não tem pelo estado, utilizando essa metodologia do Paulo Freire, né, que é ótima, é maravilhosa. Em relação à Lei 10.639, né, que coloca a matrizes da educação quilombola, né, em vigor, que é da cultura, história e cultura afro-brasileira e africana, né, da matriz quilombola e da matriz africana, em estudo. Bom, o que eu vejo, assim, que é uma lei, a gente sabe que já é lei, né, que precisa ser cumprida, mas nem todas as escolas tá lá escrito assim, tá escrito, né? Estuda-se matriz quilombola. Tem que estar destinado uma disciplina, não tem uma disciplina destinada a colocar, assim, como é que fala? Uma flexibilização do currículo para colocar, tá estudando a história da comunidade ali. A gente faz isso, é claro que faz. Mas, assim, eu queria, assim, no meu pensar, tinha que ter uma disciplina com o nome História e Cultura Afro-Brasileira e Africana ou História da Comunidade Quilombo Calunga. Tinha que ter uma disciplina, né? Assim, voltado para isso. Porque quando tem uma disciplina para isso, ela é obrigatória. É isso que assim, ela tem que ser obrigatória, ela tem que estar lá no currículo. E não que, se eu quiser, eu tenho a brecha, que é o que a gente está fazendo, quando eu quiser, eu tenho a brecha de colocar o estudo, né, da comunidade, a história da comunidade, para dar, por exemplo, na aula de inglês, na aula de arte, né, na aula de educação física, que são, assim, que está estudando mais parte da cultura. Então, em vez de ser isso, tinha que ter uma disciplina com esse nome, História do Quilombo Calunga. Tinha que ter. Era obrigatório para os quilombolas. Aí, no caso dos indígenas, né, teria também a história da tribo tal, que podia também estar estudando. Mas aí, até então, isso não acontece. Pelo menos aqui para nós, nas escolas que eu acompanho, não tem ainda uma disciplina com o nome para, assim, escrita, né? História do Quilombo Calunga, não tem. No município, eu penso assim que para mim ainda é pior ainda, porque quando você está estudando, você tem arte, você tem história, a gente está trabalhando já com ex-alunos da LEDOC, que está tendo assim, aquele conhecimento, eles tentam trazer essa história do quilombo para a escola. Agora, quando você está no município, que não é bem assim, são professor mais concursado. Não estou falando de você, Rotilde, que eu sei que você conhece, você trabalha isso aí, mas eu vejo que muitos lá de minha comunidade não está tratando a história do quilombo como deveria. Entendeu? Assim, o que eu penso é que deveria ter essa disciplina como obrigatória desde a educação infantil. Então, os alunos já deviam estar aprendendo sobre a comunidade no pré, lá na educação infantil, já devia estar aprendendo sobre a história de sua comunidade, como que ela veio parar, por que lá é vão do moleque, por que aquele é dedo do moleque, pergunta os alunos, eles não sabem. Né? Por que levam do moleque? Por que lá tem um dedo que chama dedo do moleque? Por que isso está lá? Que história vocês contam sobre isso? Né? Não dá. Você vai encontrar isso aí onde? No livro que foi um pesquisador que foi lá, pesquisou com uma pessoa mais velha, aí está lá no livro. Mas se você vai perguntar para um aluno lá do primeiro ano, lá do primeiro ano do ensino fundamental, dos anos iniciais, o aluno não sabe. Ele sabe que o morro está lá, sabe contar a história que a gente aprendeu, né? Mas não sabe, assim, não sabe não lá na escola, não está sendo envolvido, não está sendo ouvida essa história lá dentro da escola, entendeu? Que eu acho que isso tem que ser levado para dentro da escola e começar com os alunos lá do pré. Porque se a gente começar com eles lá da raiz, fica até mais fácil
dele estar, assim, quando chegar lá no ensino médio ou quando chegar na universidade, ele não vai ter a dificuldade que eu tive quando eu cheguei lá para poder fazer o trabalho, o registro da memória, né? E depois que eu cheguei na universidade, que eu fui pesquisar o meu avô sobre a história da comunidade, meu avô já tinha morrido, né? Então a gente não aproveitou tanta coisa. Se eu tivesse tido essa informação antes, já começado a estudar lá de quando eu comecei, eu chegava na universidade, gente, eu era uma memória viva, como todos nós aqui, como todos os nossos alunos que vão para lá, se fossem já instruídos desde o início, todos eles seria memória viva, né? Não precisava a gente estar correndo atrás, e acaba que uma pessoa conta de um jeito, outra pessoa conta de outro, cada um conta do jeito que sabe. Não tem assim uma versão verdadeira para tudo. É muita coisa, né, gente? E é muito bom escutar vocês, assim, a inspiração muito grande e, e traz aí para a gente poder buscar mais essas políticas públicas, né, e a aplicação. Acho que um grande desafio ainda nesses tantos anos, né, dessa lei de 2003, aí a gente tem uma outra lei de 2008, mas a gente está aí nessas, né? Passa década, mas a gente ainda está na superação, né, de todos esses desafios. A Sim, aplicação, isso que você coloca assim, Nilson, é muito dura ainda, muito difícil, né? E a sim, percepção de como é que trabalha isso, né? Igual o Tildes falou, em tudo que é disciplina também, né? Ao mesmo tempo de criar um lugar para falar disso, mas que todas elas conseguem dialogar, né? Você consegue trabalhar matemática nisso, você consegue trabalhar português e a história, a geografia, né? Só vocês falando assim dos vãos, né? Vão do moleque, vão de almas. A gente já tem toda uma paisagem, né? Que uma imagem aí que se coloque, a coisa dos rios, né? E esses rios que alimentam o Brasil, né? A gente está falando de coração de águas que vai indo para o Brasil e para a própria nossa América do Sul, né? Também, assim. Então, sim, vão fluindo, né? E eu acho que pode trazer para a gente um comparativo dessa sabedoria também, né? Essa sabedoria quilombola que está ali nessas veias, né? Desse Brasil também fluindo, né? E que a gente precisa se atentar cada vez mais, né? E perceber cada vez mais. É a própria comunidade, assim, e para nós, né, que somos pessoas negras e não somos quilombolas, e para toda a sociedade brasileira, entre pessoas negras e não negras, né, poder perceber essa contribuição, né, dos povos quilombolas em toda essa formação do nosso país, né, e quantos saberes se perdem, né, quando a gente deixa de olhar para isso, né, e deixa de sim. estudar, e deixa de compreender. Eurotildes, você pode falar um pouco para a gente como que é essa identificação dos estudantes, quando você traz um pouco disso, dessa história e desse contexto, como que é na sala de aula, assim, no dia a dia? A Nilson já falou tudo, né? Mas eu vejo assim que eu concordo com isso, que deveria ser trabalhado, deveria estar no currículo, né? Ficar até mais fácil de acompanhar, mas mesmo assim a gente tenta assim, explicar alguma coisa sempre sobre o preconceito, sobre raça, sobre é, até que seja escravidão, porque, tipo, esses dias mesmo eu contei uma história para meus alunos, que meus alunos é pequeno, né, de fases iniciais, mas mesmo assim, né, eu contei a história porque eu falei assim, eu acho que eu fui sofrida mesmo, porque minha mãe disse que nasceu no ano de uma última revolta, e fui contar para eles, né, como que era a revolta, como que era tratado o povo naquele tempo, né, e que andava as pessoas e pegando, batendo, judiando, não sei por quê. E por que ele batia? Não, eu também acho que para fazer o mal mesmo, para venda, né? Procura de escravo.
para venda, para trabalhar no engenho, e assim. Aí contei a história que a minha mãe nasceu em uma gruta. Tanto é que no meu TCC eu nunca tinha ido, pensei, vou começar a colocar essa história no meu TCC. Coloquei a história um pouquinho, no começo, né? No meu TCC, fui, visitei a gruta e tudo. Aí, de vez em quando, eu conto essa história sobre onde a minha mãe nasceu. Eu falei, eu vim, foi para sofrer mesmo, né? Porque minha família nasceu refugiada, né? E por ali vai. Assim, não é fácil. Tem hora que até a gente emociona, né? Com tanta coisa que passa por nossa família, mas é isso, né? Estamos aqui para contar aqueles acontecidos que nossos pais contou para a gente, tem que dever de contar, né? Para os alunos, que seja para outras pessoas mais jovens. E na linha que Nissa estava falando, eu acho certo também, porque por que não ensinar assim, trabalha a festa arrumaria, vamos fazer o trabalho da festa arrumaria, né? Sempre eles falam, pode colocar. Aí eu trabalho, mesmo as séries iniciais, eu conto a história da arrumaria, que acontece em agosto, conto, eu fiz meu magistério, meu projeto sobre a festa, aí eu explorei assim, muito a festa, perguntando como é que aconteceu. E naquela ali parece que vai ficando jogado, né? Não tinha aquela ideia assim de vamos escrever um TCC, porque o magistério não teve TCC, né? Muitas histórias que eu pesquisei ficou em vão, porque eu não registrei, deu nota e deixei para lá, e aí vai. Mas eu achava certo também de, vamos supor que colocar no currículo, mesmo que uns ensinam e outros não, mas eu penso assim, principalmente do Vão de Alma e Vão do Moleque. Deveria ser um currículo só, né? Porque somos parentes, somos família. Tem a festa de Nossa Senhora do Livramento no Vão do Moleque, tem a festa de Nossa Senhora da Badia no Vão de Almas. Romeiros do Vão do Moleque vem para o Vão de Almas, Romeiro do Vão de Almas vai para o Vão do Moleque. Por que não um planejamento, um currículo assim que retratasse as duas comunidades, pelo menos, que não sei se os outros concordavam, né? Mas por que não? Aí, em vez assim, vem ali no livro a história do Saci Pererê, do não sei o quê, do folclore brasileiro, né? Mas eu penso assim, tem hora que eu penso assim, se eu for passar essa história aqui, ele já está cansado de ver lá no livro, né? Quando sabe ler, vai ver essas histórias. Eu vou falar sobre a nossa história, falar sobre a Romaria, falar sobre o festejo São Sebastião, que tem um festejo lá pertinho da minha casa. Vamos falar sobre festa, vamos retratar sobre a festa e na festa também é um conteúdo riquíssimo, porque ali vem a língua, vem a matemática, vem tudo, em tudo está ali, né? Eu acho assim, super legal, porque até nosso planejamento, né, José, como nos corda, é diferenciado sobre as armarias, né? Eu pensava assim, por que não? Igual, porque festejo do moleque vai para o Vão de Alma, do Vão de Alma, vem para o Vão do Moleque. Eu achava que deveria ser um planejamento só, se todos concordassem. Muito obrigado, Eurotives. Nilson, muito inspirador, assim, eu estou aqui com já alimentado, assim, né, eu que sou professor,
num contexto diferente, mas que escola a gente encontra muita semelhança, né? E eu acho que até outras diferenças, assim, elas nos ensinam também, né? A gente vai aprendendo, assim, porque tem essa coisa também, né? Da comunidade, de perceber onde que tá, né? E a identidade, e se fortalecer nessa identidade, né? Porque são muitas crianças negras também, e poder perceber essa história é fundamental, né? E poder valorizar, né? Porque só nesse papo aqui, a gente já está chegando quase no nosso finalzinho aqui, vamos para as finalizações. Vou fazer uma rodada rápida aqui com vocês. Ficaria horas, porque tá bom demais. Passaria um cafezinho, ficaria horas. Estou aprendendo bastante. Queria fazer uma rodada rápida, que vocês falassem assim sobre Eurotildes, né? Nilson trouxeram muito isso assim da questão de registrar, né, essa história, de poder falar da história e também registrar. Então, queria que vocês falassem um pouco da importância da escrita para vocês, né? Como que essa escrita ela é importante, esse registro, né, dessa memória, dessa história, né? Como que vocês têm feito isso, assim? E também os sonhos de vocês. Eu costumo sempre trazer, assim, uma rodada, né, final. Vocês falarem dos sonhos. Qual que é seu sonho hoje, sabe? Qual que é o seu sonho hoje, Nilsa? Qual é o seu sonho hoje, Eurotildes? E é isso, nessa rodada final. Bom, vou falar um pouquinho da escrita primeiro, né? Que como eu tenho assim como base os narradores de Javé, não sei se todos vocês conhecem esse filme, né? Que ele fala de uma comunidade que eles não tinham uma história, né? Então eles resolveram juntar e fazer a história da comunidade, escrever a história da comunidade, né? E aí o que aconteceu? Cada um contava um pedacinho, um lembrava uma coisa, outro lembrava outra. Acabou que eles não conseguiram fazer a história, mas aí o que ficou importante é que eles começaram até a memória, né? Então, é muito importante o registro, sim. E nessa parte aí do registro é que estão nossos sonhos, né? Nós temos muitos intelectuais, né? Quilombola Calunga, e poucos escrevem, têm escritas, assim, eu quero dizer assim, escrita como poesia, como livros, né? Que a gente devia ter, mas a gente não tem. É muito difícil a gente ter assim uma escrita, como é que se fala? Tem tipo um capital para poder fazer, ter uma editora para poder editar. Então, às vezes, a gente escreve por escrever, fica ali, às vezes você quer contar uma historinha na escola, né? Eu gosto muito disso, acredito que Erotito também, como ela mesma já disse que conta, né, história, vai contar a história do festejo, né? Então, são coisas que a gente escreve. Então, eu escrevo poesia, eu escrevo historinha infantil, né, para contar, que a gente tem muita prosa na comunidade, a gente tem muito versos, né, que vocês conhecem como parlenda, mas para nós são versos, né? E a gente faz poemas, eu mesmo tenho vários poemas, tenho um monte de história, mas nunca foi divulgado, nunca foi, como fala, editada, né? Escrita e por uma editora. E meu sonho, assim, no momento, seria não só a mim, mas assim que proporcionasse as outras escritoras e escritores. Nós temos alunos inteligentíssimos, né, nas escolas que tem assim, eles escrevem, eles desenham, são assim desenhistas assim que você vê se fala, esse aqui é profissional, né? Mas a gente não tem esse incentivo para poder tá escrevendo, para poder estar desenhando, né? Assim, para ser cartógrafo, né? Nós poderíamos ter um escritor, uma escritora com cartógrafo, tudo que não bola Calunga, sem jamais ter saído do quilombo, né? Para dizer assim, não vou falar assim, não, que saiu daqui foi estudar em Goiânia, não, que estudou o tempo todo na comunidade, né? Passou no vestibular na comunidade, né? Assim, saiu apenas para fazer a universidade, que a gente dentro do quilombo a gente não tem. Então, meu maior sonho é esse, seria assim a possibilidade, né? É possibilidade, porque a gente não tem muitas possibilidades, assim, não é assim igual
se eu estivesse morando em Brasília, como eu estou morando no Quilombo. Então, eu acho que eu ia ter muito mais oportunidades lá do que no Quilombo. Então, a gente não tem muita oportunidade cá. Então, assim, se a gente tivesse essa oportunidade de estar divulgando o que a gente escreve, né? O que a gente escreve, o que a gente desenha. Então, esse é meu sonho. Maravilha, obrigado, Nilson. E que os caminhos se abram aí, né, para essas escritas, essas leituras, esses alimentos, né? E sem perder também essa riqueza, né, dessa oralidade, dessas histórias que a gente guarda, né? E que se conta geração em geração também, né? Que a gente sabe que aí é uma grande riqueza, né, de todos os povos quilombolas também, né? Então é entre essa escrita, essa oralidade aí que eu acho que tá essa força, né? Muito inspirador poder ouvir vocês. E você, Eurotildes, sobre a escrita, sobre seus sonhos? Sobre a escrita, eu também tive um pensamento assim, porque tipo isso, eu escrevia várias poesias, historinha e tudo, escrevia e jogava fora, escrevendo e jogando fora, né? Porque ele leu aquela para aquele aluno jogava fora. Depois com a universidade, eu fui pensar assim, acho que eu não vou jogar essas historinhas, essas poesias que eu vou escrevendo e jogar fora, não. Quem sabe um dia não tem aproveito, né? E aprendi também que eu fui pesquisadora da Nancy Magalhães, Nancy Alesco Magalhães, num projeto junto com a Edmara, na produção de um livro. E aí eu fui pesquisar memórias, né? E nessa pesquisação de memórias, que eu dei uma volta no meu município, resgatando as memórias, muitas, a maioria tinha perdido. E aí eu pensei assim, acho que eu vou, não todas, mas eu vou tentar escrever boa parte. Aí eu tive o sonho assim de registrar, né, várias memórias e também eu também criar umas poesias. Eu falei, vou registrando aí, quem sabe um dia não chega a publicar, né, Nilson? Nosso Sim, sonho não chega a publicar nossas poesias. Já escrevi umas poesias. Estou fazendo um registro de memória das pessoas da comunidade, sobre rezas, porque os mais velhos já morreu e não deixou assim, tipo, nada escrito, né? E cada vez mais, se gente não pegar a mão na massa assim para escrever, para colocar alguma coisa no papel, acaba tudo, né? E pensei assim, eu vou fazer uma escrita sobre as rezas da comunidade. Aí eu estou escrevendo. E o meu sonho é que eu quero ver meus livros publicados. Maravilha, gente. É isso, bons ventos, né? Festa afroliterária, eu acho que a gente termina com esses ares de festa mesmo, né? Celebrando aí as existências mesmo da Nilsa, da Eurotildes, porque é uma trajetória aí, né? São trajetórias de resistência, de inspiração, de caminhos na educação, né? Porque a gente sabe que vocês estão inspirando outras crianças, né? Outros jovens aí a poder alçar, né, esses voos entre vãos e rios, né, que possam aí inspirar bastante as comunidades de vocês, que a gente possa ler esses livros em breve, né, esses livros aí que vêm publicados, cheios dessas memórias, né, cheio dessa oralidade, desses festejos, dessa cultura toda, né, que é nosso patrimônio e que quem ganha, né, com tudo isso é a sociedade brasileira, né? Então, que a gente possa fazer essa festa mesmo de todas essas culturas. Quero agradecer imensamente toda a equipe da Festa Afroliterária, mandar um forte abraço aí para todo mundo que está organizando esse lindo evento, né?
agradecer muito, muito feliz de ter conhecido o Nilson, conhecido a Eurotildes. Eu acho que eu vou voltar muito inspirado, acho, não tenho certeza, para a sala de aula, assim. Eu acho que essas práticas alimentam muita gente, né? Que seja o início aí de muitos diálogos, né? Quero ainda aí poder trocar com vocês, né? A gente se conhecer melhor depois desse período todo aí de pandemia, tudo isso. E desejar muitas ondas boas, de muita saúde. Vou deixar vocês com as falas finais de vocês, por favor, e só meu agradecimento imenso. Bom, eu quero agradecer a todos vocês, né? Em especial a Admara pelo convite, se a gente está aqui. E eu quero deixar assim o meu apelo que todos, unidos pela escola, vamos pensar nos nossos alunos, né? Vamos pensar que todos eles são o futuro de amanhã, né? Vamos olhar um olhar especial, vamos ensinar para eles, mostrar e mais importante, todos os nossos alunos, em especial os alunos da nossa comunidade, eles têm muita história para contar, né? Então vamos ouvir a história dos nossos alunos. Então é isso que eu quero dizer. Meu muito obrigado e boa noite a todos. Eu agradeço a Deus, né? Primeiro a Deus por esse momento maravilhoso de estar presente no momento. E depois agradeço a Edmara, que recebi o convite para estar participando dessa festa afro-literária, né? E seria bom para o município, ou seja, para Cavalcante, porque eu vi que ela, o grupo, nem só ela, né? A equipe à frente, que está preocupado também com a educação, né? E melhorar, e dar um reforço na literatura brasileira, porque parece que a literatura ela está menos vista na escola, e que com esse curso, esse projeto, né, vamos ver se vai ter mais força para estar presente a literatura nas escolas, porque eu me deparei com a literatura quando eu cheguei na universidade. Eu não sabia nada de literatura, eu não sabia fazer uma síntese. E foi difícil em todas as matérias, mas em literatura, não sei se o professor não deu com a minha cara, não sei o que foi, mas eu achei muito difícil a literatura, porque eu não sabia fazer uma síntese, e vim aprender a fazer uma síntese. Tinha que fazer a síntese, ler o texto e avaliar pela uma síntese. Quem nunca tinha feito uma síntese, como é que a gente ia ser? Eu ia fazer uma síntese sem... Não ensinava assim, não, mais ou menos assim, uma síntese, você lê o texto e faz o que você... escreve o que você entendeu. Mas que tipo de entendimento, então, né? Para quem não tinha aquele aconchego com literatura. Eu ouvi falar de São Bernardo lá. Eu não sabia a vida de São Bernardo, não sabia a vida de Vida Seca. E eu nunca tinha lido história da Iracema. E me deparei assim, com uma dificuldade com a literatura, mas depois eu pensei assim, não, eu acho que esse professor também, ele não pensou bem não, porque nós também sabemos contar história e que pode pedir ele para fazer uma síntese, e ele pode também, a mesma dificuldade que eu achei, né, que eu encontrei na universidade, se eu for pedir ele para fazer uma síntese de um texto, se eu for escrever um texto da Maria e ele para fazer uma síntese, eu tenho certeza que eu também iria ter a dificuldade que eu tive. Eu pensei assim, não, eu vou tentar escrever alguma coisa, e para que um dia, né, quem sabe esse professor
não chega até ele uma literatura, uma coisa que ele possa ler e possa lembrar de mim, que ele lembra de mim. E é isso. Muito obrigado, Nilson, Eurotildes. Obrigado mesmo. Agradecer toda a equipe aí do projeto, parabenizar também, né? E a gente termina nessa festa mesmo, nessa celebração. Lembrando que esse projeto é apresentado pelo Fundo de Arte e Cultura de Goiás e que a festa é realizada pela ONG Terra, conta com os apoios da Associação Quilombo Calunga, Prefeitura Municipal de Cavalcante e o projeto Escritoras Negras, e celebrando e saudando a coordenação geral e curadoria do projeto, Edmara Diniz e Kalila das Mercês. Que parceria maravilhosa, muito grato, muito feliz de estar aqui, muito aprendizado, e é isso, continue acompanhando aí a programação do evento, que está lindíssima, e até. Até. Boa noite.